Bem-vindos ao módulo 2, Educação Positiva, e as nossas últimas 4 aulas é sobre uma tabela que a disciplina positiva chama de objetivos equivocados. É essa tabela que vamos desvendar juntas. Nós temos 4 sentimentos, 4 blocos de sentimentos que a disciplina positiva nos ensina a lidar com o mau comportamento. Já sabemos que o mau comportamento nada mais é do que uma oportunidade de ensinar a criança a lidar com esse sentimento. São blocos de sentimentos que os pais sentem, mas que nos ajudam a compreender o que está por trás do comportamento da criança. Quando falamos mau comportamento, já estamos julgando e muito. Mas aqui nós vamos falar mau comportamento só para que a gente consiga, de forma didática, entender essa tabela. Hoje é a 13ª aula e vamos falar de atenção indevida. Na 14ª vamos falar sobre poder mal direcionado, a 16ª, vingança, e a 17ª, inadequação assumida. São blocos que resumem os sentimentos que os pais têm com aquele comportamento da criança. Quando uma criança ela tem um comportamento, uma atitude, ela faz algo que nós estamos rotulando como errado, um mau comportamento, é algo que a criança ainda precisa aprender. Ela não sabe lidar com alguma coisa. E é muito difícil a gente compreender o que é esse alguma coisa. O que exatamente a criança não sabe que eu possa ensinar. É muito difícil, até mesmo com as crianças que já têm a fala desenvolvida, que já estão com a oratória desenvolvida, não é tão fácil. Não é chegar para a criança e falar, você está com raiva? O que é que você está sentindo? Não é exatamente perguntando e também observando que a gente consegue entender o que é que a criança está sentindo. O que exatamente a criança está sentindo? Tem algo que fez com que ela tenha aquele comportamento. Isso não duvidamos. Sempre há uma crença que me faz compreender algo e eu tenho um comportamento com isso. Falamos no módulo 1 sobre a tríade. Então, como que a disciplina positiva nos ajuda a ajudar a criança? Já que eu não consigo compreender tão diretamente, por mais que eu pergunte, por mais que eu desenhe, por mais que eu faça quadros e muitas outras coisas, às vezes a gente não consegue compreender porque é muito difícil a criança estar falando dessa forma, porque ela não sabe o que ela está sentindo. Então é muito difícil ela expressar, eu estou com ciúmes. É muito difícil. As psicólogas infantis, todo profissional, né, psicólogo, terapeuta, gostam muito dos desenhos. Porque é possível perceber que é um ciúmes que a criança está sentindo, por exemplo, quando você começa a desenhar, por exemplo, e aí você percebe que, é ciúmes então que a criança está sentindo. Mas percebem que é muito difícil, a gente pode usar toda a conversa, observar o comportamento, fazer uso da nossa criatividade, de muita ludicidade, como eu sempre falo e eu sou muito a favor de colocar o nosso lado criativo para fora e lúdico que nós estamos totalmente reprimidos e represados. Os adultos, muitos, têm a sua criança muito reprimida e a gente não consegue colocar esse lado criativo para fora. Mas mesmo colocando toda a infância para fora, mesmo tendo muito diálogo e mesmo tendo muita observação, a gente às vezes não consegue compreender o que exatamente está ali dentro da criança. Então a disciplina positiva, ela traz essa tabelinha desse quadro de objetivo equivocado para que a gente consiga compreender o que nós estamos sentindo. Então, como que funciona essa tabela? Essa aula, por ser a primeira aula que eu estou apresentando esse quadro, pode ser um pouco mais extensa. Nas próximas, já podemos ir direto para o quadro e falar já sobre cada quadrante. Nós sempre vamos ter o objetivo da criança, no caso da aula de hoje, é atenção indevida, que significa, para atenção indevida, que é manter os outros ocupados ou conseguir alguma vantagem especial. Mas o que essa tabelinha nos ensina? Ela sempre vai dizer o objetivo da criança. Hoje estamos falando da atenção indevida. E o adulto, ele vai ter um bloco de sentimentos.
Então essa tabela, ela é muito em cima dessa coluna. O que é que eu, mamãe, estou sentindo? O que é que eu, papai, estou sentindo? Em cima dos nossos sentimentos, então aquele comportamento que a criança faz, causa o que para você? E aí nós vamos olhar o restante da tabela para seguir a orientação da disciplina positiva. Então, nós vamos ter uma determinada reação. Depois nós vamos ter uma resposta da criança afirmando o que nós estamos sentindo. Nós vamos ter essa crença que está por trás da criança. Depois eu vou ler cada coisinha aqui, mas eu só estou apresentando primeiro a tabela para vocês. Depois nós vamos ter uma mensagem decodificada, que nada mais é a mensagem que supostamente a criança estaria nos passando. E aqui o que é que nós vamos fazer? Então vamos lá rapidamente. Primeira coluna, qual é o objetivo da criança? Segunda coluna, o que é que o adulto sente? Terceira coluna é como a criança tende a reagir. Quarta coluna é a resposta da criança. Quinta coluna, a crença por detrás. A sexta coluna, a mensagem decodificada, que seria o que é que a criança está nos falando. E a sétima coluna e última, o que é que nós temos que fazer? Bom, essa tabelinha vai nos acompanhar nas nossas próximas 4 aulas. Hoje vamos falar somente sobre atenção indevida, depois vamos falar sobre poder mal direcionado, depois sobre vingança e depois sobre inadequação assumida. Não se preocupem que eu vou mandar para vocês esse papelzinho, essa tabelinha, para que vocês também possam acompanhar aí no celular de vocês. Mas é interessante a gente ficar um pouquinho aqui só para que vocês conheçam. Então, aqui são as 7 colunas que vocês vão ter. O que é que a criança sente, o que o adulto sente, o que é que ela está nos falando e o que é que nós vamos fazer. E aqui são os blocos dos sentimentos. Mas como que eu vou olhar essa tabela se eu não sei o que a criança sente? Novamente, a primeira parte que nós olhamos é a segunda coluna, que é o adulto sente. O que é que eu sinto com o comportamento da criança? Então, nós vamos olhar os blocos de sentimento, por exemplo. Se o adulto, se a mamãe ou o papai fica aborrecido, irritado, preocupado ou culpado, é nisso que eu sinto? São esses sentimentos que eu sinto com aquele comportamento? Então, nós vamos falar sobre atenção indevida. Eu fico indignado, me sinto desafiado, ameaçado ou derrotado? Então, nós vamos falar sobre poder mal direcionado. Eu me sinto magoado, decepcionado, descrente ou ressentido. Então, nós vamos falar sobre esse bloquinho aqui que é o vingança. Eu me sinto desesperado, incapaz, impotente ou inadequado. Então, nós vamos falar sobre esse último bloco, que é inadequação assumida, certo? Então, essa é a tabela que nós chamamos de quadro de objetivo equivocado. Novamente, vocês vão receber, mas eu estou apresentando para que vocês saibam que qualquer comportamento que a criança tenha, em que você queira ajudar, você vem para cá e fala, nossa, eu estou me sentindo muito incapaz com essa situação. Então, eu vou olhar, o incapaz, ele está aqui, ó. Então, inadequação assumida. E aí você vai estudar todas as colunas. Bom, hoje a gente vai falar de situações que nos faça sentir coisas como aborrecido, irritado, preocupado, culpado. Eu me sinto culpada? Eu me sinto aborrecida, irritada, preocupada? Então, esses são os sentimentos do adulto. E a tabelinha nos diz que a criança ela está com o seguinte objetivo: vou manter vocês ocupados para conseguir alguma vantagem. Então, é atenção indevida. E a criança ela tende a reagir, lembrando, os adultos tendem a reagir, a terceira coluna, o adulto ele sente a segunda coluna e a terceira coluna é o que é que nós temos como tendência de reação. Eu falei criança, mas é o adulto. Então a gente vai ter como reação ficar lembrando, adulando, fazendo coisas pela criança que ela já poderia fazer. Então isso vai confirmar se nós estamos no caminho certo. Vale a pena lembrar que tudo na criança, tudo no mundo infantil é uma verdadeira suposição.
Então ela de repente começou a bater a cabeça na parede. Então eu me sinto preocupado, eu me sinto culpado com isso. Então você olha e fala, então se eu me sinto preocupada, é atenção indevida. Então ela está querendo o quê? Me manter ocupada ou conseguir alguma vantagem. Como é que eu tendo a reagir? Lembrando, adulando, fazendo coisas pela criança que ela já poderia fazer. E aí você vai percebendo, nossa, tem razão. A resposta da criança é para o mau comportamento por um tempo, mas depois retoma o mesmo ou outro comportamento irritante. Então, digamos que eu consegui contornar que a minha filha está batendo a cabeça na parede. Mas a resposta da criança vai ser, ela vai parar o comportamento por um tempo, mas depois vai retomar o mesmo comportamento ou outro comportamento que também vai ser irritante. E aí nós vamos para a quinta coluna. Qual é a crença que está por trás disso? Essa coluna, a quinta, que é a crença por trás, ela é muito importante e ela é muito interessante porque está falando exatamente o que a criança estaria sentindo. E é claro que nós vamos validar isso com o tempo. Eu vou tomar essa tabela como uma certeza absoluta? Eu não gosto de usar nada como certeza absoluta, mas eu posso me basear muito por essa tabela. Eu posso ter essa tabela como 90% da minha certeza. E 10% é a minha observação e a minha percepção. Eu preciso validar se a cabeça que está batendo na parede de fato tem a ver com o que a tabela me ensina. Então, o que é que essa quinta coluna estaria me falando, por exemplo, desse exemplo que eu segui aqui da bater a cabeça? Sinto que sou aceito e faço parte, aqui seria a criança falando pra gente, certo? Sinto que sou aceito e faço parte quando estou sendo percebido ou conseguindo alguma vantagem especial. Sinto que sou importante somente quando mantenho você ocupado comigo. O que é que acontece quando uma criança começa a bater a cabeça na parede? Na mesma hora, para tudo e vamos dar atenção à criança. Então, é uma forma que a criança faz algo e que ela consegue imediatamente a atenção dos seus pais e de quem estiver no lugar. Então, existe uma verdade nessa tabela. Provavelmente, eu estou fazendo isso para que você me perceba. Sexta coluna, qual que é a mensagem? O que é que a criança estaria falando? Perceba-me, envolva-me de maneira útil. E a sétima coluna, que são as respostas, o que é que nós temos que fazer? Expresse segurança e fé, falando, por exemplo, eu te amo e sei que você mesmo pode resolver isso. Proporcione suporte energético, sem consertar ou fazer por ela. Pare de celebrar todo e qualquer movimento que a criança faz para que ela possa desenvolver a capacidade interna, ao invés de depender de aprovação externa. Redirecione a criança a um comportamento de cooperação. Atribua uma tarefa que exija uma atenção positiva no ambiente ou que faça sentir-se útil. Evite fazer favores especiais. Programe-se para passar alguns momentos exclusivos com a criança. Estabeleça a rotina juntos. Seja paciente. Não espere que a criança faça corretamente da primeira vez. Combine previamente sinais não verbais com a criança. Mão no coração significa eu te amo. Ou mão em concha sobre a orelha, estou pronta para ouvir quando as resmungações acabarem. Toque a criança sem usar palavras e ignore o mau comportamento tocando o ombro sem dizer nada. Bom, reforça exatamente o que é que nós estávamos falando aqui no início. A terceira coluna é de que forma o adulto ele tende a agir. Se eu estou sentindo esse sentimento, se eu estou sentindo... se eu estou aborrecido, irritado, preocupado, culpado, eu estou tendo como consequência os meus comportamentos de fazer pela criança. Vocês percebem que há uma relação direta com as respostas. Então, eu estou me sentindo culpada e preocupada, a criança está tendo
um objetivo equivocado chamado de atenção indevida, porque eu estou adulando a criança, eu estou fazendo pela criança o que ela já seria capaz de fazer. E para que ela se sinta, para que ela se perceba parte da família, ela está tendo esse comportamento de perceba-me, envolva-me de maneira útil. Esse é a crença que está por trás. Ela só sente que aceita quando ela faz esses comportamentos. E percebam que todas as respostas, que é a última coluna, né, que é o 7, teve muito os pais colocarem a criança como parte da história. Bom, essa é a tabela. Essa primeira aula ela foi mais extensa porque nós aprendemos como usar essa tabela. Na nossa próxima aula vamos falar sobre poder mal direcionado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.